Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do videocast Falso Plano, em parceria com a Bola TV. Neste episódio vamos fazer o rescaldo daquilo que aconteceu no Dauphiné, uma antecâmara para aquilo que poderemos vir a ver no mês de julho no Tour, onde Tadej Pogačar, mais uma vez, apesar de alguns percalços, mostrou a sua autoridade. Em seguida vamos passar para o território suíço, primeiro com o rescaldo do que se passou com as senhoras e, em seguida, com a antevisão da prova masculina, que conta com João Almeida como o grande favorito. Vamos acabar por fazer também um pequeno rescaldo do primeiro dia. Era suposto ser uma etapa mais ou menos calma, acabou por não ser. Fiquem por aí, fiquem desse lado e nós já damos mais pormenores em relação a isso mais à frente. Como sempre, dar-vos nota para nos seguirem em falsoplano.pt no Twitter e no Instagram. O meu nome é Henrique Augusto, sou o moderador deste estimado podcast e hoje tenho o trabalho facilitado porque tenho que moderar menos do que é habitual, dado que o Falso Plano está coxo. E hoje comigo tenho apenas Rogério Almeida. Vai ser aqui um registro de mano a mano. Pogačar Vingegaard. Posso ser eu o Pogačar? Eu sempre quis ser o Pogačar. Já me chamaste isso uma vez, mas eu posso deixar. Já te chamei o Pogačar uma vez. E vamos acabar por ser um registro, obviamente, mais de conversa do que é habitual. Isto, no fundo, nós não estamos com falta de pessoal. Eu quero é falar cada vez mais. E então corri com a malta e disse agora é só 2 de cada vez. Vês, Pratas, é isto. É isto, no fundo, que se passa. Não é que o Prata esteja a passear, como é costume. Vamos então concentrar-nos naquilo que foi o Dauphiné. Como é habitual, vamos fazer um rescaldo aqui um bocadinho dia a dia. Nós já falámos aqui a semana passada que a primeira etapa para sprinters foi vencida por um sprinter. Exatamente, Pogačar. Tadej Pogačar. Já não há etapas previsíveis como noutros tempos. No dia a seguir foi efetivamente um sprinter. Exatamente, foi Jonathan um sprinter. Milan. Ganhou o Milan, para surpresa de quase ninguém. Se bem que ele teve um outro dia e conseguiu perder. Mas aí é surpresa. Quando ele consegue perder é surpresa. Contra quem ele está, neste momento, contra quem ele sprintou, não havia surpresa. Agora, quem fez segundo foi o Fred Wright. E o que prova logo que Jonathan Milan ganhar não era uma surpresa, não é? Se quem faz segundo é Fred Wright, esse sprinter famosíssimo e cheio de grandes vitórias no seu palmarés. E o terceiro é o Mathieu van der Poel. Sim, exato. Nota-se a qualidade da concorrência. Se não ganhasse, também mal seria. O segundo dia que ficou marcado pelo primeiro de 19 ataques que Romain Bardet fez ao longo deste Dauphiné. 19? Foram 19, eu contei. Aí. Nenhum deles bem sucedido. E hoje infelizmente. Hoje eu não sei o que é que se passou. Não sei se ele ontem já foi meio para os copos ou ficou muito emocionado com aquela homenagem inicial, mas já lá vamos. No dia a seguir tivemos a primeira fuga. Foi uma etapa que a nível da classificação geral não teve grande história, mas onde Ivan Romeo fez mais uma apresentação ao mundo e tem se calhar a maior vitória da sua carreira até o momento. Sim, neste momento é a maior vitória da carreira dele, ele veste a amarela, ele vem da fuga. É assim, tu disseste, a nível geral não tem grande história. Se calhar pode ter porque puseste ali o Lipovic, deste-lhe a moral toda e ele depois pensou que podia andar a voar com os grandes nas montanhas, com o Deus e com o semideus e então acho que deixaram eu não deixava aquela fuga ir com o Lipovic, na altura, salvo erro, era o Lipovic, era o Barret, era o Mathieu van der Poel, o Terrado. Eu com o Lipovic eu não deixava aquela fuga chegar. Mas sabes que já não é a primeira vez que tanto a UAE como a Visma, com os ciclistas de segunda linha... Não se preocupam. É claramente, não lhes vamos dar 10 minutos, mas 1 minuto a gente tira-lhes. E depois... E tiram, não, aqueles tiravam sempre. Mas, por exemplo, uma Soudal, no lugar da Soudal, eu não deixava o Lipovic. Sim, eu tinha tentado pelo menos encurtar o tempo. A sensação que dá depois ao longo da semana é que o Remo nem para o Lipovic ia ter pernas também na montanha, mas isso é sopas depois de almoço, não é? Exatamente. Na altura não sabia exatamente como é que ia acontecer. Por falar em Remo, que no dia seguinte eu já esperava, não sei se muita gente já esperava, Renko ganhar o contrarrelógio, isso para mim não há surpresa nenhuma. Talvez a surpresa venha nos outros lugares a seguir, em que tens o Jonas Vingegaard a fechar o segundo lugar e o Jorgensen a fechar o terceiro, e tens o quarto lugar, tens o Tadej Pogačar. Eu nem digo que é tanto pela posição, mas pela diferença. Era aí que eu queria chegar. A posição em si, eu acho que o Pogačar ficar em quarto com o Renko em primeiro, com o Jonas no meio e o Jorgensen também não me faz muita confusão. Faz-me confusão é chegares ao final do contrarrelógio e teres Renko, 20 segundos o Vingegaard e depois tens a 48, sim, acho que tens o
o Pogacar. Sim, inclusivamente atrás de Matteo Jorgensen. E até já não havia tempos intermédios naquele momento, mas há umas imagens antes da subida que dão a entender que ele já passa ali a perder 30 segundos. Em 7 km. Ou seja, ele entrou de forma completamente e depois desastrosa. Salvo ainda salta a corrente, ele tem um problema mecânico. Não é bem... Sim. Mas salta-lhe ali qualquer coisa na pedaleira. Depois, eu acho que entre o segundo ponto e o último, ele ainda volta a perder tempo, onde ele, teoricamente, poderia manter e dar a desculpa, teve um problema lá atrás, mas não foi só isso. Ali, houve um dia mau. Para ele, ainda bem que o dia mau foi no contrarrelógio e não nas montanhas. Se calhar, ele, se tivesse um dia mau nas montanhas, ganhava na mesma e nós nunca chegávamos a saber. Também tens isso, exatamente. Também se falou e se discutiu um pouco se poderá ser alguma incapacidade ou menos desenvolvimento este ano da Skolnago, a nível de contrarrelógio, já não é a primeira vez que se falou nesse sentido. Ele também falou de má estratégia, mau planeamento do contrarrelógio, por isso é que entrou tão devagar, mas efetivamente a verdade é que saímos desta quarta etapa com uma sensação de ok, o remo que está de amarela, isso não era inesperado, não era uma coisa inesperada, mas claramente com maus sinais de Pogacar, e eu pelo menos, não sei qual é que era a tua posição, fiquei naquela do, queres ver? Não, sim. Olha, se calhar o queres ver, eu estou mais no início, pensava que o Vingegaard ia estar mais forte por causa da primeira etapa. Aqui, o queres ver, estes dois... Mas o Vingegaard também acontece tanto, mas o Pogacar já aconteceu e a gente dá mais nota disso, que é, ele tem um dia mau, ele já foi o ano passado, há 2 anos no Tour, ele perde de uma maneira, mas no dia a seguir ele ganha a etapa de montanha outra vez e ele veio só como um dia mau, não veio, está tudo estragado, vai levar uma tareia. Atenção, eu pensava que ele ia levar uma tareia. A sério? Entre aspas, não é uma tareia, mas tinha perdido a etapa de ontem. Não ia ganhar. Eu pensava que ele ia perder ontem a geral, desde o início da corrida, e mesmo quando ele ganhou aquele 1 minuto, já pensei, ok, vais perder a etapa, se calhar já não perdes a geral, mas vais perder a etapa da manhã, e acabou por não perder. Sempre pensei que ele ontem não era dia para ele, mas não me assustou para o contrarrelógio. Se calhar, no contexto estavas a falar das bicicletas, etc., ele se calhar andou a falar com o João e então foi devagar no início do crono e depois, como o João gosta de fazer, demasiado devagar. O João agora vai tentar fazer uma almeidada, não dentro do próprio dia, mas dentro da corrida. É um novo nível de almeidada. Eu vou dar 3 minutos de avanço à pessoal e depois eu recupero durante a corrida. Normalmente é durante a montanha. Já chegamos lá. Mas pronto, eu estou muito exaltado e isto acabou há bocadinho e eu ainda não estou... nem consigo falar de outras coisas. É só disso. A seguir vamos para o Jake Stewart. Ganhou e tu... Pumba, João. Ganhou ao contrário do João. Exatamente. Olha, ao contrário do João, Jake Stewart foi uma surpresa na quarta etapa. Para mim, e a surpresa da prova, porque faz 5º lugar, salvo erro, na primeira etapa, é o primeiro do pelotão a chegar, e depois nesta etapa consegue bater o Miller, não sei, não me perguntem como, quer dizer, eu vi como, eu vi um lead-out perfeito para o Miller, como costuma ser. Mas o Miller só queria sprintar 50 metros. Não sei, ele parece que não saía, ele estava a pedalar e parecia que não saía do sítio, naquele estilo dele, que é agarrar o volante e abanar a cabeça por todo lado, mas parecia que não saía do sítio. Sabes que eu não descarto, pelo menos da sensação que me dá a ver, que tenha havido ali um problema qualquer de mudanças também. Parece que ele não está na mudança certa. Ele está um bocado a pedalar no vazio. Okay. Mas a questão ali, para mim, fundamental é o último homem dele, eu acho que é o Consoni. É o Consoni. Está à frente e já está a desacelerar e faltam menos de 200 metros e ele continua na roda. Ali a ideia, sobretudo com o lead-out perfeito, que foi um lead-out ótimo da Lidl, é... Agora vou usar a minha explosão dos últimos 150 metros. Eu não sei se por o dia já ter tido alguma montanha antes, ele estava a querer adiar ao máximo o esforço, porque também não sentia que a explosão dele tivesse idealmente. Mas Jake Stewart aproveitou a curva, uma pequena curva, lançou-se e dá logo a sensação de que o Milan... Não. Tanto que o Milan não faz segundo, não é? Não faz. Nem faz terceiro, faz quarto, acho que faz quarto ou quinto. E parecia mesmo, essa situação da avaria, ou do problema, podia ter acontecido, mas não acredito. Senão, isto é daquelas coisas, se isto aconteceu, vamos dizer a toda a gente. Eles punham logo cá para fora, não é? Tivemos um problema nas mudanças, por isso é que ele não ganhou. Mas acho que isso aí não pega muito. No dia a seguir, Tadej Pogacar fez questão de deixar claro para toda a gente que as notícias sobre a sua morte eram claramente exageradas e numa etapa que nem sequer era montanha dura, mas que tinha a particularidade de terminar no local onde ele há 2 anos tinha perdido a volta à França para Vingegaard e deu com borro. Perdeu 1,38, acho eu, nesse dia, não foi? Era o dia, pronto, eu perdi umas quantas apostas com isso, porque ainda devo jantar por causa disso. Mas sim, acho que foi 1 minuto e 38 na altura, ele aqui deu 1 minuto e 1 segundo, acho eu. Eu, a certa altura, vi o caso mal parado para ele,
no aspecto de equipa, porque ele perdeu a equipa toda na subida anterior. A Visma atacou a subida, atacou principalmente a descida, e então pensei que ele ia perder. Não era ele perder, eu vi, foi o caso mal parado, do género. Tens o Jorgensen no top 10, quando se inicia a subida, Jorgensen pode atacar, tu vais ter que ir atrás de um, depois o outro contra-ataca, e aí sim pode-se dar o caso de perderes a etapa. Não foi o caso. Ele conseguiu recuperar ainda 2 colegas na altura, foi o Tim Wellens e o Narvaez. Tim Wellens assim começou a puxar, partiu toda a gente, ficaram 6 ou 7 no grupo, sai da frente, não, como é que foi? Foi Narvaez primeiro e depois o Tim Wellens, não foi? Foi Narvaez direto para o Pogačar, porque o Tim Wellens... Depois foi isso, foi o Narvaez primeiro... O Tim Wellens estava atrás na linha, mas já não conseguiu fazer nada. E teve 5 metros e saiu. Sim. Foi isso, foi o Narvaez primeiro, depois foi o Tim Wellens... O Narvaez, que neste tipo de esforços do minuto para fazer o lançamento do ataque, é perfeito. É brutal. Ele já no Milan-San Remo asfixiou totalmente, ou seja, ele puxa 1 minuto e anda, e ele se calhar vai ao tour para puxar 2 minutos, ou seja, uma vez em cada circunstância. Sim, e consegue. E desfaz completamente o grupo. E conseguiu partir aquilo tudo, depois foi o recital normal, Pogačar atacou, Vingegaard ainda respondeu, mas logo se viu que não. Pogačar atacou sentado. Este dia Pogačar nem se levantou da bicicleta, Vingegaard levantou-se para responder, não conseguiu, depois descolou, passado uns metros descolou e pronto, depois foi um contrarrelógio individual dele, praticamente até à meta, o Vingegaard sempre a tentar alcançar e aí não havia nada a fazer. Numa subida que nem sequer era muito dura. Ou seja, eu contaria a história da 6ª etapa como a UAE controlou, ficou um bocado curta, obrigou o Pogačar a atacar de longe e o Pogačar venceu isolado. Sim. E agora vamos falar da 7ª etapa, que é a UAE tentou controlar, ficou um bocado curta, Pogačar foi obrigado a atacar e venceu isolado. Mas não é o mesmo. Não. A história foi mais ou menos a mesma. Com uma diferença, 40 segundos de diferença entre uma e outra. Numa ganha 1 minuto, na outra só ganhou 22 segundos, salvo erro. Certo, mas também foi... Até acho que foi menos, acho que foi 14, se não estou em erro. Mas a questão aqui deu claramente a sensação de um Pogačar quase em ritmo de treino. Aliás, nós temos aqui as imagens do momento em que ele ataca. Isto tem etapa 7. Exatamente. Aqui sim, ele teve que sair do selim, ou seja, já foi uma coisa mais a sério. Não, foi um ataque a sério. E vemos Vingegaard a aguentar 10 segundos, 15 segundos... E ele senta e... Quando o Vingegaard olha para trás, está tudo feito. Embora. Está tudo feito. E aqui já sabíamos que aquilo que se tinha passado no dia anterior não tinha sido um acaso. E a partir daqui Pogačar entra em gestão, praticamente. Sim. É a sensação Nota-se que ele vai em treino zona 2, sempre por ali acima. Como ele Aliás, havia umas imagens a circular nas redes sociais, que era a imagem do Vingegaard a chegar à meta e do Pogačar a chegar à meta. Não tem nada a ver. Que estavam muito... O vídeo sobreposto um ao outro. Um ganhou a etapa, relaxou naquele momento e o outro... o Vingegaard vai cabeça no chão, todo mas não tem nada a ver. E como vemos lá ao fundo, nestas imagens, vai aparecer ali um rapaz que é o Lipovats. O terceiro melhor trepador em prova. Lipovits, que é o terceiro melhor trepador deste Dauphiné, que tentou voar perto do Deus e do semideus e percebeu que é só humano. Mas ele ainda chegou a encostar no Vingegaard. E há uma imagem brutal. E quando o Vingegaard faz-lhe com o braço, passa ele, não passa, ainda descolou a seguir. O Vingegaard pede-lhe para passar, ele abana a cabeça e de 5 metros depois está descolado. E é tipo, olha, este não estava a fazer bluff, este não conseguia mesmo passar. Exatamente, o Vingegaard aí, o rapaz é sincero, pelo menos. Para fechar, tivemos Lenny Martínez, numa etapa hoje que Pogačar fez tudo para não ganhar. Exato. Eu acho que ele pensou assim, já que não consigo dar ao Bardet, então é ele que está na frente, eu vou dar ao Lenny. Eu não vou puxar sequer... eu não ia dar ao Lenny porque estava um grupo grande, mas eles não puxaram. Quem é que puxou? A Uno X. Para o Tobias, porque tinha o Henrique mais na frente e estava a ameaçar o lugar. Então, e depois, no início da subida, ele deve ter pensado, este rapaz trabalharam tanto para o Tobias, vamos lá ajudar e vamos alcançar o mais. Então, a UAE puxou. Realmente a UAE começou a puxar e começámos a ver o tempo a cair. Quando acabou a UAE, salvo o erro, atacou o Vingegaard. Não, houve um ataque primeiro do Tobias. Não, primeiro do Tobias. Tivemos um ataque primeiro do Tobias. Mesmo já depois da UAE a trabalhar, tivemos um ataque do Tobias, depois tivemos um ataque do Renko, ao qual o primeiro a responder é o Vingegaard, responde ao Renko, o Pogačar nunca lhe saiu da roda sequer, e depois o Vingegaard ataca. E aí quando ataca vai só o Vingegaard e vai só o Pogačar por aí acima. Eles foram revezando-se um ao outro, e pronto, e ganhou o Lenny, com o Vingegaard a fazer segundo a ganhar um sprint, que ele ainda tentou sprintar, mas depois o Pogačar vai deixar. O Pogačar simplesmente não teve virado para isso. Vamos falar então um bocadinho aqui do domínio de Pogačar e para não começarmos já pelo lado positivo, tu achas que aquilo que aconteceu no contrarrelógio, um contrarrelógio de 17 km, pode ter repercussões no Tour? Ou tu achas que no Tour ainda é mais plano, em teoria ainda é pior
para ele, ou seja, o sítio onde ele conseguiu aguentar a diferença neste Dauphiné foi durante a subida. No Tour é o dobro da distância, é completamente plano. Achas minimamente preocupante? Ou... Em relação direta com o Vingegaard, não acho. Porque se é mais plano para um também... Certo, compreendo. Vai ser mais plano para o Vingegaard também. E não estamos a falar do Ghana, não é? Não estamos a falar de um Renko. Se me dissesse assim, olha, com o Renko, ok. Com o Renko é preocupante. Por ser mais plano, o Renko vai-lhe ganhar mais tempo. É preocupante no sentido em que depois ganha só por 10 minutos na geral. Portanto, em vez de ter 12. Em vez de ser por 12. É esse registro de... Sim, para o Renko. Agora, para o Vingegaard, não. Para o Vingegaard, acho que não é tão preocupante o contra-relógio. Apesar de ser mais plano, não vai trazer grande benefício. Pode ser mais preocupante, se calhar, se estivermos a falar problemas com as marcas, qualquer coisa na bicicleta, aí pode ser preocupante para a marca. Eu falei da Vai bicicleta, com eles. até porque há bocado não me lembrei de referir isso, mas tivemos aquele momento em que Pogačar, quando termina o contra-relógio, vai ver a bicicleta do... É para trocar para o ano. do Vingegaard. Pois vai. É do Depois, Vingegaard ou é do... Não, é do Vingegaard. O Jorgensen é que faz a publicação sobre isso. Que faz a publicação a dizer à marca para... Olha, temos aqui um novo comprador, ou um novo cliente. Outra coisa que eu queria destacar, ou seja, Pogačar ganha as 3 etapas, é completamente autoritário. Claro. Na etapa de hoje nós estamos a gravar no domingo, quem nos ouve lá em casa também já deve estar habituado, normalmente gravamos sempre ao domingo. Ele hoje tem uma postura claramente passiva, de não estou para me chatear. Até há quem diga que é porque ele tem 99 vitórias neste momento e quer fazer a 100 no Tour, em vez de andar a fazer por causa destas coisas. Mas ele teve aqui alguns apontamentos de discurso, já não é roçar a arrogância, mas há alguns momentos que já podem ser mais discutíveis. E depois ligar um bocadinho isso com a questão do isto não, a nível de entretenimento não é ótimo. Estamos a falar se calhar daquela parte do discurso dele no fim, quando ganha a primeira etapa. Quando ganha a segunda etapa, a primeira de montanha. Despachei-me rápido para ir ver a minha esposa acabar a etapa. Isso vem na sequência dele se ter queixado, entre aspas, da Visma ter atacado na descida. Que ele fala, a Visma atacou na descida, não sei o quê, não se percebe muito bem, mas eu também, não sei o quê, queria me despachar rápido para ir ver a minha namorada acabar o... Pronto, mas isso são duas... Eu acho que não é na mesma entrevista, por acaso, é no mesmo dia, mas não é na mesma entrevista. Não, acho que sim. Não, porque eu acho... Foi logo quando após. ele se queixa... Não, ele queixa-se da questão da descida ontem, ou seja, no sábado, já estava de amarelo e tudo. Ou seja, aí é que ele se queixa de ter sido atacado na descida e que depois assim que começa a subida atacou logo, que era para não poder ser atacado outra vez. Então como é que ele disse? A questão da Urska foi na primeira na etapa em que ele chega a amarelo. Sim, mas ele tinha falado do ataque, mas pronto, posso estar a baralhar, a conversa é quase a mesma, sim. Agora, isso, acho que, não sei, ele é aquele miúdo que gosta de estar na brincadeira, com toda a gente, não sei se isso foi só a brincadeira, podemos ir lá para a arrogância. Sim, depois no dia a seguir também diz, nos últimos quilómetros já não estava a puxar a fundo. Também era óbvio para quem estava a ver que ele não estava a puxar a fundo, mas fica sempre um bocadinho já está daquela a subir. Impressão do, isto nem sequer... Por isso é que não vai ganhar São Remo. Nem sequer dá grande luta. E ainda tiveste também um momento que eu achei engraçado, quando ele fica só com o Sivakov no grupo, na etapa de sábado, que vai ele buscar as águas ao carro e vai entregar ao Sivakov. Pronto, isso aí... Mas isso aí, pronto, o outro estava a controlar a corrida e ele faz o outro está a controlar... Mas pronto, mas está... Normalmente, tu, quando ganhas tanto, começas a ter uma tendência para os adeptos não te adorarem, porque tens uma questão de... O desporto torna-se mais previsível e quem gosta de ver ciclismo ou quem gosta de ver qualquer desporto não gosta dessa previsibilidade. Pogačar, por causa da forma de correr e da forma de ser tão espetacular, eu acho que ele conseguiu adiar isso. Ou seja, um ciclista já ganhou tanto como ele ganhou, normalmente hoje já seria mais odiado do que ele é. Sim, óbvio. Ele continua a ser muito amado porque realmente é um ciclista que é fácil de gostar e porque depois também ele continua a perder porque vai correr a Roubaix e São Remo, então não ganha sempre, também vai correr fora do seu território. Mas achas que isso pode estar aí ao virar da esquina? Eu senti um bocadinho isso neste Dauphiné. Depende um bocado da comunicação social, como levar essas tipo de brincadeiras. Por exemplo, eles levaram essa brincadeira da Urska, da namorada dele, levaram mesmo como uma brincadeira, porque é ele. Certo. Se calhar se fosse o Vingegaard a dizer, olha, não sei, como já mandaram a boca do Vingegaard estar muitas vezes ao telefone, a seguir no Tour, a seguir às etapas, falar ao telefone com a mulher, se fosse o Vingegaard a dizer, não sei o que, para telefonar à minha esposa, se calhar aí já levavam com a arrogância, porque ele é uma pessoa mais fria, etc. Como ele é muito brincalhão, ainda levam isso na brincadeira. Mas calhar... eu falo só a nível de postura, falo na estrada também. Este Dauphiné não foi interessante. Não. A nível de luta pela geral, não foi... As últimas 3 etapas de montanha... Pogačar, era isso, eu há bocadinho a brincar disse que a descrição da 6ª etapa e da 7ª é igual, foi a mesma, porque é igual, a mesma. E hoje não foi porque ele não lhe apeteceu, não estava para isso. Mas também veres um ciclista que não está a dar o seu máximo para ganhar uma etapa também é uma coisa que fica meio estranha.
E ele inclusivamente falou sobre a etapa 7 hoje, ou seja, sobre a etapa de sábado, que ele ganhou, e ele já disse que por nós era para a fuga. A Visma é que quis intensificar a corrida, E etc. então? E depois ele com aquele ar meio de... Epá, E e fui eles lá depois já ganhar. estavam lá ali, não é? E eu também não... Mas sabes que ele também já fez isso ano passado, no giro. No giro, exatamente. Eu disse a eles que era para a fuga, só que eles quiseram puxar, então eu fui lá e ganhei. Exato. Sim, mas como ele diz isto com tanta naturalidade e Sim, brincadeira, ainda não está a ser mal visto. Mas não quer dizer que não vai chegar, se calhar está aí ao virar da esquina, se calhar E mais um ano e... A única que a mim não me caiu bem, eu adoro Pogacar e adoro o espírito que ele tem, embora seja inegável que em corridas como, por exemplo, o que aconteceu no Dauphiné desta semana, a presença dele tira alguma graça à corrida, mas depois também podemos discutir, se ele não tivesse, Vingegaard fazia o mesmo com os outros. Por isso, se calhar a corrida não era assim tão diferente. Se calhar a solução é fazer como no giro e tirar os 4 ou 5 de cima e ficamos a ver os outros a baterem-se. Não é verdade, porque também o mais interessante é nós queremos ver os melhores. Claro. E os melhores a baterem-se uns contra os outros. Eu só acho que, sobretudo, dado o histórico dele, aquela crítica ao atacarem-no na descida, eu não achei... A não ser que lhe tenham feito alguma coisa, no sentido de, por exemplo, pôr o Vingegaard na frente a atacar e pôr um Ben Tullett, por exemplo, à frente dele para não o deixar passar ou fazer alguma coisa feia. Ele já atacou o Vingegaard em descidas, mais do que uma vez. Eu não sei se isso também é da boca... É boca para o barulho, não é? Porque a Visma já foi uma das equipas que criticou muito, principalmente quando está a Vingegaard em corrida... ou quando está a chover, atacar, ou quando está a chover, não sei o quê, ou atacar nas descidas, e eles... Eles também durante muitos anos tiveram o Roglic, que era se punhas a fazer maluquice, em princípio ele ia para o chão. Exatamente. Mas pronto, como já foi uma equipa, e como o próprio Vingegaard, e temos na Vuelta ele, dado de 23, acho eu, não, 22. 23 ou 22. O Vingegaard a ir ao autocarro da Movistar para combinar as cenas, para neutralizar a etapa por causa da subida, não sei o quê. Também, se calhar, é um acumulado de muitas coisas e a Visma critica tanta coisa, ou o Vingegaard, que é direcionado daquela equipa que já criticou tantas vezes este tipo de atitudes, e volta a fazê-lo, estás a perceber? Se calhar é isso. A gente já viu o Pogacar a mandar bocas para a Visma durante o Tour de há 2 anos. Sim. Então... E aparentemente no trailer do Unchained... Que não é Unchained. Como é que se chama aquilo? A série de Netflix sobre o Tour. Há uma que ele diz na etapa do pavé, não, do Sterrat, diz ao Vingegaard uma coisa que nós não podemos dizer exatamente. Aqui. Mas vão ver o trailer. Vai passear por outro sítio. Exatamente. Já ouvi dizer que isto também foi tirado do contexto. Mas é sempre tirado do contexto. Agora que ele grita aquilo para ele, aquele grita. Essa ele está aqui, o outro está ali, ele fala. E ele diz-lhe isso. Agora depois o contexto... Mas vamos exatamente da Vingegaard. Eu acho que Vingegaard teve mais ou menos onde eu estava à espera. Mas é um bocadinho preocupante para o dinamarquês, sendo que o objetivo dele é vencer o Tour. É totalmente diferente. Eu acho que é totalmente diferente do Pogacar. O Pogacar, se estivesse aqui... Se o Vingegaard tivesse feito ao Pogacar o que o Pogacar fez ao Vingegaard aqui, eu estava preocupado com o Pogacar para o Tour. Porque o Pogacar tem um pico de forma enorme. Só, é sempre o mesmo. Pronto, de janeiro a dezembro. Sim. Ele tem um pico de forma enorme e ele luta por tudo, não é só por um objetivo. O Vingegaard é ao contrário. Ele contra os outros anda sempre super. Ele, como tu disseste, se o Pogacar não estivesse aqui, ele ganhava isto com mais de 1 minuto de avanço. Pronto, não havia preocupação nenhuma. Agora, o Pogacar não está e ele perde. Por quase 2. Não, 1 e... Não, mas assim, ele perde por 1 minuto, mas dá a sensação que a diferença em estrada podia ser 2 na boa. 2 e qualquer coisa por causa de ontem, etc. E de hoje. Hoje domingo. Ele hoje não houve nada. Brincar, mas a subida também não era muito por aí, mas pronto. Acho que se fosse ao contrário era muito mais preocupante para o Pogacar do que para o Vingegaard. O Vingegaard está a tempo, tem 3 semanas para subir a forma dele e mostrar que está na luta pelo Tour. Eu concordo na plenitude contigo. Vingegaard está no sítio onde tem que estar, que é muito à frente dos outros. Depois, a partir daí, pode estar um danoninho abaixo de Pogacar, mas também voltámos a ver neste Dauphiné coisas que já vimos acontecer com Pogacar algumas vezes na carreira, que é dias maus. E se Vingegaard se conseguir manter um nível minimamente aproximado de Pogacar nas montanhas, se Pogacar tiver um dia desses, Vingegaard está na luta. E eu acho que Vingegaard neste momento, o que ele quer, a sensação que ele quer ter à entrada para o Tour é: eu estou na luta. Certo. Pelo menos. As indicações não são ótimas no Dauphiné, mas também não são assim tão preocupantes. É a sensação que me dá. Acho que sim. E as montanhas e o acumular das montanhas normalmente beneficiava, antes, isto em pré-2024, beneficiava Vingegaard. Mas é como disse, e basta o Pogacar ter um dia mau e esse dia ser numa montanha, que o Vingegaard espeta logo 3, 4 minutos. Exato, e a partir daí, porque eu acho que neste momento a diferença entre eles será mais ou menos essa. A correrem a fundo o Tour inteiro, 3, 4 minutos em favor de Pogacar.
Mas a questão, isto assumindo que o Pogacar Sim. estava sempre a fundo, a questão é, o Pogacar tem dias maus. Não teve um nem dois na carreira, já teve alguns. Este ano, inclusive na Amstel Gold Race, ele isola-se e depois claramente foram Começou as a pernas. cobrar, sim. E claramente no contrarrelógio, e já teve no Col de la Loze, já teve no Granon, Já teve no Granon, já teve uma série de dias em que as coisas não corriam bem. E eu acho que se ele não tiver esse dia, é muito difícil batê-lo. Sim. Se ele tiver esse dia, eu acho que Vingegaard está perto o suficiente para poder aproveitar. Quem não está perto o suficiente é Remco Evenepoel, que entretanto já disse que está com alergias de primavera. Tem todos. Também acontece Chama-se sempre alguma bomba de coisa. asma, eles tomam todos uma... Te aposto que tem uma bomba de asma para tomar. Todos eles têm. Mas fez um contrarrelógio espetacular. Pá, fez o contrarrelógio espetacular, acabou mais ou menos onde eu pensava que ele ia acabar, se calhar pensava mais para o terceiro lugar, mas mesmo assim com o Lipovic até esperava não esperava o Renko muito mais acima do... Por exemplo, não esperava, ele acaba melhor que o ano passado, mas o ano passado ele perde para o primeiro por 2 minutos. E a questão não é só essa, ele o ano passado Por exemplo, vinha de uma preparação imperfeita, não é? Vinha sim, da queda no País diferente, Basco, era o sim. regresso. Ele supostamente este ano está a fazer mais Está ou a menos fazer tudo aquilo que normal. No início teve o início complicado, mas mesmo assim, agora já vem, desde que começou a correr, nunca mais teve problema. Eu só estou mais desiludido no sentido em que ele tinha dito que chegava a este Dauphiné praticamente com as pernas, que o ano passado estava no Tour. Menos 1,5 kg. Com menos 1,5 kg, e então eu esperei que ele estivesse um bocadinho mais perto, e ele nas montanhas ele nem sequer chegou a tentar. Ou seja, no contrarrelógio, como estamos aqui a ver, ele passa toda a gente a ferro e prova que é o melhor contrarrelogista do mundo de qualquer terreno hoje em dia. Parece ser mais ou menos indiscutível que Remco Evenepoel é o mais forte, mas ele nas montanhas ele nem sequer chegou a dar um ar de sua graça. Assim que se acelerou ele ficou para trás. Eu acho que ele entrou num registro, agora, desculpa, é perfeito. Este equipamento, com este capacete, esta bicicleta, isto é perfeito. E a posição dele? E a posição, ele tem uma posição perfeita. perfeita na bicicleta. Este tamanho, por esta potência toda no contrarrelógio, é uma cena brutal. É contra as regras quase da contra física. a natura, né? Sim, exatamente. Porque nós vemos sempre contrarrelogistas destes, altos, grandes, pesados. Ele não é nada disso. Bem, estava a falar. Eu acho que ele entrou num registro. Ele pôs na cabeça dele que contra Pogacar e Vingegaard, já para ir para o Tour do ano passado, não podia atacar. E nem podia responder. Acho que ele já entrou naquele registro. Estes estão em prova, eu não posso responder, eu não posso ir ao choque. Que qualquer outro, com qualquer outro ciclista, ele faz isso. Com estes não, estes estão em prova, ele não vai ao choque. Ele tenta ir a um ritmo. Agora, eu acho que ele já está a entrar também, pois como já sabe que não vai, eu acho que ele psicologicamente ele vai-se abaixo e depois aquelas pernas já têm 2 furos sempre. Não, é que nós, sobretudo no primeiro dia de montanha, tu depois ainda vês Jorgensen ir-se embora, Lipovic ir-se embora, Tobias, acho eu. Tobias foi embora. Ir-se embora também, e isso já não é suposto ser o nível dele, não é? Sim. Aí já estamos a falar esses já estão no nível que eu meto ele a ganhar. Sim, mesmo ele a puxar com os outros na roda. Sim, é isso. Em teoria ele tem que estar à frente. Para fecharmos aqui o Remco, só um tema polémico, foi a 1000ª vitória ou não? Da Quickstep? Não, foi, claro que sim. Há uns que dizem que sim, outros que dizem que não. O Pro Cycling Stats deu os parabéns hoje, não sei se viste, que o Mania ganhou hoje. E dizem que hoje é que foi a 1000. É assim, isto tem... Temos que falar tipo de doping de 2005, não é? Pois 2007, é isso, eles estão a falar de etapas que foram supostamente retiradas, mas que depois foram dadas, mas já foram retiradas porque afinal... Foi só uma pequena provocação. Mas pronto, mas esse das mil provas, isso eu só tenho um nome. Ele, Renko, ok, tem 56? Não sei. 6, acho eu. O Cavendish tem 59. Mas o Tom Boonen tem 12% dessas vitórias. 120 eu pensava que ia dizer vitórias. O Alaphilippe, pá. Tem 40 e qualquer coisa. 43 ou 44. Tom Boonen é... Tom Boonen, tem 120 vitórias. fatia. 120 vitórias pelo projeto é uma coisa... E muito bem o Remco no momento das 1000 vitórias, a destacar o trabalho de Patrick Lefevere. Claro. Que apesar deste ano já ser o primeiro ano que não é ele que está na liderança da equipa, é o pai grande. É o pai dele. Foi ele que, é ele e muitos ciclistas lá estão. Agora, muito rapidamente, dar aqui um saltinho a 2 ou 3 nomes. Tobias, não vamos ter muito tempo a falar dele, mas a semana passada dissemos aqui que se calhar o Anders estava a deixar de ser o irmão mau. O Tobias levou a peito e faz o melhor resultado da carreira dele. Um quinto classificado. Ele que era vencedor do Tour de l'Avenir e com todas as expectativas que vêm sempre atrás disso. Já há bastante tempo não conseguiu um grande resultado e faz aqui um quinto. É verdade que é um quinto a 6 minutos, mas sólido. E à frente de Jorgensen, de Henrique Mas, Carlos Rodrigues,
de bons Principalmente como ciclistas. vimos hoje a equipa a trabalhar para defender o lugar, etc. Isto é um bom quinto lugar, até porque ele há 2 anos, 3, 2. Teve sétimo. Não, teve uma doença grave. Ah, sim, sim. E etc. E chegou-se mesmo a pensar que ele ia desistir. Ele chegou mesmo a pensar que ia desistir do ciclismo. Acho que, sim, acho que é bom realçar isso. E é bom ter este Tobias e o irmão. O irmão, é o irmão mau, mas nunca foi mau. Ele esteve ao lado dele. Certo. Quando este ganha o Tour de l'Avenir, o irmão mau estava lá e Mas trabalhou eu muito gosto para ele. destas conversas. Claro, Por exemplo, isto é sempre com bom. o Oralia Parapantra, de início também era o bom e o Valentim Era, era o mau. era. E aquilo já deu a volta. Aquilo de repente trocou. Lipovitz, tu já disseste que tu já estavas à espera de muito dele, mas apresenta-se a um grande nível. E hoje, no fim da etapa, diz que o foco no Tour continua a ser Roglic. Aquela malta que não... Eu espero que agora mude de ideia. Mas pronto, não vale a pena falarmos muito sobre isso. espero que- Paul Seixas tem sido um espetáculo. Eu só vou dizer, eu vi o Amireil antes de ontem a Sim. trabalhar, ou ontem, para Paul Seixas. Sim, verdade. Epá, o miúdo tem 18 anos. Tu metes a Decathlon, onde tens Vingard, onde tens Pogacar, onde tens Renko. No grupo tens Carlitos Rodrigues e vês Carlitos Rodrigues a descolar com o trabalho do Amireil, tu pensas, este miúdo tem 18 anos. E os franceses, todos que vêm aparecendo, têm sempre um problema que é o contrarrelógio. Este não tem, este não tem, este com não 18 tem. aninhos fechou top 10 neste contrarrelógio Este do não Dauphiné. tem. Sim, E, sim, é sim, campeão sim. do mundo de júnior. Júniores. Ou seja, está aqui, nós já temos falado muito dele e não queremos pôr demasiada pressão, mas eu há muitos anos, talvez desde Remo, que não via alguém tão bom, tão novo. Eu só faço. Se alguém da Federação estiver a ver, ele tem descendência portuguesa. O pai, salvo erro, é português. Conseguimos um passaporte e sai a pressão dos E franceses assim dele. podemos lhe chamar Paulo. Paulo? Que era o meu objetivo já há vários episódios, é poder lhe chamar Paulo. Para fechar, um minutinho para Bardet. Rogério. Epá, Bardet teve uma carreira brutal. Acho que o culminar da carreira dele foi o ano passado no Tour, quando veste a amarela. Ao fim de tantos anos, conseguiu vestir a amarela na segunda etapa. Sim, na primeira? Foi na primeira etapa. Conseguiu vestir a amarela na primeira etapa. Acho que aí foi o topo dele. Hoje tivemos este momento engraçado, Epá, tivemos este- habitual no ciclismo, mas... Tem feito agora, ultimamente, tem mas que é feito sempre muito giro. mais. O filho dele ali, o filho dele ontem deu um show no autocarro. Pois deu. Foi uma coisa A brutal. pedir autógrafos a toda a gente. É, ele é muito. Epá, acho que vai deixar saudades. Ele já vem a deixar saudades há uns anos, porque toda a gente, os franceses principalmente, esperavam muito dele, e ele já veio a deixar saudades a nível de ciclista, não é? Aquele ciclista que luta pelas gerais, e também fez pódio no Tour, não é? 2 vezes. Com o Froome. É assim. Eu ganhei muito esse carinho com ele, porque naquela altura em que a corrida com o Froome não eram corridas divertidas, Não. inicialmente, Ele era atacava. o atacante, era o único que ia Ele tentando atacava partir aquilo aquilo. a descer. Epá, ele tem uma etapa que eu nunca me hei de esquecer. Se me perguntares nomes, eu não te sei dizer o nome da etapa. Foi ali algures em 2016, 2015, salvo erro. E epá, ele tem uma etapa que ataca a subir, colam todos, e ele, ok, então eu vou-vos deixar todos para trás a descer. Ele deixou todos para trás, ele deu quase 1 minuto e meio numa descida de para aí 10 km, ficou tudo para trás. Não, e depois é uma coisa deixou-se louca. das gerais e passou a atacar etapas e clássicas. Sim, e aí- sempre um ciclista com nível, também há histórias, Sim. acho que é na Strada Bianca que ele fica à espera de, quando vê a Alaphilippe a cair, para o que Sim. está a fazer para ir ver da Alaphilippe. Parece sempre também uma postura de tutor perante a equipa, sempre muito simpático, e a partir já do mês que vem vai estar na mota da transmissão. Por Epá, isso, isso deve vamos ser continuar algo- a vê-lo. É algo muito bom porque ele até é uma pessoa que, quando dá entrevistas, Sim. ele dá boas entrevistas. É que tem um bom comunicador. Não é muito parado, não é aquele, às vezes precisa arrancar uma resposta. Ele não é preciso arrancar uma resposta, faz-lhe a pergunta, ele responde, é bom comunicador, ele explica-se muito bem e acho que vai ser muito bom, vai ser um acréscimo muito grande também, esperemos nós, para as nossas provas em casa. E que seja muito feliz o Bardet nesta seja. próxima epopeia. E foi-se embora Pinot e Bardet em tão pouco tempo. Olha. E os franceses aparentemente têm Lenny Martinez, que voou hoje, e têm Paul Seixas Epá. aí a chegar. E- Também não estão mal servidos. Não. Pode ser que seja agora. No outro dia vi os franceses não ganham uma geral World Tour desde o Christophe Moreau. Em 2013 ou 2004. Ou seja, 4, 20 anos. sim. Uma geral qualquer. Sim. O World Tour, Pá. obviamente. Mas E não estou a falar pensas só do Tour. E depois pensas assim, já tiveste bons ciclistas Sim, nestes Pinot 20 nunca anos, ganhou, não é? Bardet nunca ganhou, Alaphilippe. Olha, Alaphilippe- esperemos que o Vauclin vai ganhar esta O semana. Alaphilippe... Pois é. Aí Não vai nada. Bota lume aí na vida. Antes de irmos à Suíça masculina, vamos à Suíça feminina rapidamente, Rogério. Bem, tivemos na Suíça, mas feminina. Também tivemos uma novidade, não é?
Aquela que ganha sempre não ganhou. Sim, claro. Pelo menos este ano, todas as provas por etapas, ela ganhou, o Demi Vollering, e não ganhou aqui em casa. Eu digo em casa porque ela mora na Suíça. Quem ganhou em casa foi a Marlene Reusser, que é da Suíça. É Suíça mesmo. E então, na primeira etapa, tivemos o que podia parecer que não era uma etapa de montanha, que era uma etapa de sprint. Se fosse nos homens, eu dizia-te. Aquilo ganhava um Milan, ganhava ganhava um COI, ganhava sprints. Era 8 km a 8% ainda. Sim, mas era muito no início. Sim. Era mas muito a etapa, início. sabes que esse perfil enganava porque a etapa era 90 km. Sim. Ou seja, tu É no muito limite, chato também, é mesmo no início, é verdade, mas tu no topo estás a 70 km da meta, não estás a Mas 150. pronto, se fosse os homens também nunca ias ter 90 km. Certo, Porque certo, tens um certo. mínimo Pelo e menos eu nunca vi. vais Há um pôr mais mínimo 30. mesmo? Epá, não há um mínimo, mas sabia. eles costumam fazer isso. Ok. Mas, por exemplo, para as mulheres tens um máximo. Tens? Tens um máximo. Ok, não sim, sabia. tens um máximo. E não vamos falar disso porque é só burrice, porque elas fazem treinos sempre muito mais superiores ao que Ok. correm. Mas pronto. E depois, quando se esperava que quase já não dessem nada, vai Marlene Reusser, liga o motor na descida. Após as duas subidas, Marlene Reusser liga o motor na descida e tenta ir embora. A Demi Vollering tentou ir buscá-lo passado 2 km, já foi e demorou 5 km a recular. Quando chegou lá, estava de boca aberta e quase, acho que se lhe tapasse assim a boca, ficava, porque ela quase não respirava. Vias mesmo a caixa torácica dela toda aí para dentro. Foi engraçado, para ela acredito que não tenha tido graça nenhuma. Que sádico, Rogério. Tu acabas esta descrição e dizes, foi engraçado. Foi engraçado no aspecto de o sofrimento dela foi enorme para conseguir recular e estar na luta pela geral. Ganhou a Marlene Reusser, depois ao sprint, mais uma coisa inédita, a Vollering. Acho que se me dissesse o ano passado que ia ganhar esta prova e não ia bater ao sprint a Demi Vollering, esquece. Dizia-te que não, estás maluco, e que isto não é Liane Lippert sprinter. E então, depois, a Cássia faz terceiro lugar. No segundo dia, tivemos a fuga a vencer, uma etapa de sobe e desce, tivemos a fuga a vencer, uma etapa um bocado estranha no aspecto na luta pelo terceiro lugar, tivemos a fuga a vencer. Marta Lack faz segunda, Amber Crack da FDG, colega da Demi. Depois tivemos Marta Lack a fazer segundo lugar. No terceiro lugar, tivemos na luta pelo terceiro lugar, tivemos ali uma fase em que, na última subida, a Kasia Nevedoma ataca. E ela está no terceiro lugar da geral. Ela consegue ganhar uma distância e cola no grupo da frente, onde está a Elise Chabi, que é da FDG. E a Elise Chabi trabalha com a Kasia Nevedoma para manter aquele grupo ativo. Eu não percebo a lógica no aspecto de se a tua líder está atrás e está em segundo lugar, qual é a tua lógica? Estás a trabalhar? Eu acho que a partir do fim da primeira etapa, Marlene Reusser e Vollering assumiram que a Estão corrida estava feito? com as duas. Mas arriscaram, mas acabou por ser. Porque assim, o que a Nevedoma fez nesse dia, tentou hoje fazer novamente. Ela tentou novamente atacar. Certo. E assim, podia ter voltado a atacar. Eu acho que arriscaram ali um bocado. No mínimo, a Elise já ia ali sempre na roda e não a ajudava. Mas pronto. Ela ajudou, por acaso acabou por fazer terceira e Elise Chabi nessa etapa. Na quarta etapa tivemos o sprint merecido para a Balsam. Pronto, limpou. Não sei qual é a dificuldade destas organizações. Fizeram um sprint numa curva, literalmente numa curva, que eu ainda acho que ganha a Misha. Eu cada vez faço mais, a Misha ganha. Porque a Misha, na maneira que está a fazer a curva por dentro, para mim ela ganhava. Mas pronto, lá pelos milímetros que eles viram do photo finish, ganhou a Balsam. Misha faz segundo e, para mim, uma das que vai ser das ciclistas do futuro, a Noemi Rueng, Suíça, fecha terceiro lugar da Education. E hoje tivemos a etapa final, para mim, isto é um recital da Reusser brutal, que foi, quando chegar até o sprint intermédio, até o último sprint intermédio, ela teve uma colega. Quando chegamos à subida final, ela está a zero com colegas. A Demi Vollering tem 3 colegas com ela, só perdeu uma. Então o que é que ela pensa? Bem, elas estão a trabalhar antes da subida, elas começaram a puxar todas. Ela deve ter pensado, elas estão todas a trabalhar para me deixar para trás. Ok. Assim que começa a subida, ela, pumba. Ritmo na frente do grupo, começa a chover toda a gente para trás, tudo a ficar para trás, fica só ela, fica a Demi, fica a Kasia e fica outra ciclista, Fisher Black. Até ao topo. Ainda houve ali uns ataques pelo meio da Kasia, tentou atacar, não sei o quê. Chegaram lá ao topo, o que é que a Reusser pensa? Ok, vamos deixá-las ir. A Kasia começa a ir com a Demi a descer, que a Fisher Black a descer, depois ainda as vão pescar. Quando acaba, aquilo há mais um topo não categorizado, acho que tem 800 metros a 7%, ok? Qualquer coisa assim parecida.
Ok, é aqui que eu vou atacar. Bem, ela me liga ao motor. Há imagens disso. A Cásia vai 10 metros à frente. Ela liga, Marlene Reusser nem se levanta da bicicleta porque os ataques dela não são de explosão, são de ritmo. Ela liga aquelas pernas de uma maneira que já não a agarraram, só conseguiram agarrar na meta, venceu por 20... Não, por mais 30... Quase 30 segundos. Quase 30 segundos, 28, é o que foi. E não havia uma questão que era por causa dela poder perder 20 segundos, porque houve um espectador na subida grande que foi ao lado dela e mandar-lhe água para a cabeça. E ela então para não correr riscos? Ela para não correr esses riscos, então vence por mais de 20 segundos. Assim, se ela perdesse os 20, já ia vencer para aí por 10, 8, 9 segundos. Ao sprint, a Kasia Nevadome e na bata Demi Vollering e pronto. Fica assim a etapa e a geral final fica Reusser, Demi e Neviadoma no terceiro lugar. Esta evolução de Reusser, grande favorita agora para a volta à Itália? Ou... Claríssima. Claríssima? Nem Elisa Lombardi? Acho que não. Acho que não. Uau, ok. Eu acho que não. Quem bate a Demi tem que bater a Lomba. São corridas um bocadinho diferentes e eu acho que ela também pode estar num ponto de preparação diferente. Se me perguntasses no início da época, eu dizia, foi o maior erro dela. Foi sair de uma equipa que lhe dá tudo para ir líder da Movistar. Ok, a Movistar feminina é um bocado diferente da masculina, mas para ir para a Movistar como líder, tu, nos outros anos, quando ganhaste, tinhas sempre outra líder. Então ganhaste em função de deixaram-te ir porque havia outra superior a ti na mesma equipa. A minha ideia sempre foi esta, mas não, afinal, está uma máquina autêntica para provas por etapa e ainda bem que saiu. Ainda bem que saiu. O ciclismo merece isto. É a SD Works que, se olhares para este top 5, parece que têm todas e afinal já não têm nenhuma. Ficaram com duas no top 5 do ano passado. A outra... A Fischer Black pelo menos andou lá. Não sei, hoje acho que faz quarto. Acho que elas fazem 1, 2 e 4. Sim, 1, 2 e 4. Só que já não está lá nenhuma. Só que nenhuma é da SD Works. Bem, nós estivemos aqui a embalar para podermos falar pouco da Suíça masculina. Porque João arranca como ultra favorito para esta prova, mas esta primeira etapa podemos dizer que no limite... Sendo simpáticos, não correu da forma ideal. Eu diria que o João até pode ainda vir a ganhar a prova, mas é uma prova que nós olhamos para ela e diríamos que o João era ultra favorito à partida. Não havia grandes nomes que pudessem competir com aquilo, pelo menos que o João tem mostrado ao longo desta época. E nesta primeira etapa acaba por haver uma fuga muito grande, praticamente a partir do quilómetro 0, que inclui nomes como Kevin Vauquelin, Ben O'Connor, Julien Alaphilippe, não conta para a geral, mas eu gosto sempre de falar dele. E o Bart Lehman. Para mim entra havia mais um para a geral. O Gregoire. Ele diz que não vai para a geral, mas agora... Então agora estás na frente e não vais para a geral porquê? E eles acabam com 3 minutos. O João fica basicamente a 3 minutos do Gregoire. O primeiro rival que eu acho que é sério é Vauquelin, que são praticamente 3 minutos, e basicamente com o João acaba por chegar o Van Wilder, o Onley, mas é uma etapa muito estranha, até porque ali a 20 km do fim havia aqueles 4 km a 9% onde se fizeram as grandes diferenças, e eu estava à espera, ou seja, o grupo chega aí com 2 minutos de avanço, mais ou menos. Segundo as indicações que tínhamos, nós não tínhamos imagens, era 10 minutos e 10, o nosso colega e amigo Miguel Branco bem sofreu hoje, porque não havia transmissão e ele estava sozinho a fazer os comentários. E parabéns para ele, porque fez um ótimo esforço e um ótimo trabalho. Aliás, muito bem. Ficou tão cansado que agora não pôde estar aqui, por isso é que nos chamou nós os dois. Exatamente. É assim, foi uma etapa muito estranha desde o início, como referiste. Acho que é uma falha enorme deixar sair 30 ciclistas na primeira etapa e depois saberes que tens o ultra favorito, neste caso estamos a falar da UAE, tens o ultra favorito à partida em todas as casas de apostas e todo o lado, era o João Almeida. Sim, não são os portugueses que dizem. Sim, não é por ser português, é em todo o lado e faz sentido, não é? Ele este ano já tem 2 provas por etapas e vem poder fazer história, ganhar as 3 provas seguidas. De um lote 7, que são as 7 maiores de provas por etapas, ele podia ganhar 3 delas seguidas. E acho que fazia todo o sentido ser o ultra favorito. Agora, na primeira etapa, metes um ciclista da tua equipa na fuga, mas deixas sair 30, no qual tens um lote de vários favoritos à vitória geral. Não, e atenção, aquilo podia acontecer no sentido em que perderam o controle momentaneamente. A questão é depois há ali 10 km em que dá a sensação, a equipa não sabe quem é que está na frente, ninguém está a puxar o pelotão e a vantagem está a aumentar sem ninguém sequer estar a puxar. E isso para mim é o que me faz mais confusão. Basta estarem a seguir os sites que toda a gente segue para saber, o Vauquelin já tinha passado em primeiro, numa das montanhas, estava ao ataque. E eu acho que nesse momento, a partir do momento em que o João vê aquilo a partir tão cedo, o próprio João devia ter ido lá, mas
eu nem quero, eu neste caso, ao contrário do costume, eu até costumo ser bastante crítico nestas situações, eu acho que a principal responsabilidade não é do João, é da equipa. A equipa não tem que ser o líder que está a controlar a fuga, nem quem é que sai no primeiro quilómetro da primeira etapa. Exato. A equipa é que tem, e no limite, se tu não sabes quem é que está na frente, não sabes que é perigoso, mantém perto até saber. Sim, não. Não podes deixar abrir tanto tempo. E já vimos e comentámos isso em off-fans, que é, tu já viste em certas situações que é, está sem muita gente, ok, a equipa que tem o líder, ou a equipa favorito. que tem o favorito ou que luta pela geral, persegue, e às vezes até tu pensas, mas aqueles 10 não fazem diferença à geral, porque estamos a ver na televisão, mas eles lá como não sabem, eles estão a puxar na mesma. Pois a uma altura que alguém diz, olha, isso não é importante, então eles abrandam. E aqui era a mesma situação, eles só tinham que puxar até alguém dizer, ok, eles podem ir, ok, eles não podem ir, porque estamos a falar que vêm etapas de montanha e alguns deles não vai ser difícil tirares 1 minuto e meio, 2. Por exemplo, o Gregoire, para mim, ele disse que não vem. Mas para mim, ele fazia top 5 à partida. Ele hoje já era um dos favoritos a ganhar caso chegassem todos juntos. Agora, com esta vantagem, eu digo, ele se quiser, ou se tiver pernas, ele é dos favoritos a ganhar, porque ele até no contra-relógio se defende bem. Vamos ver. Cima é Vamos tirar o único ponto positivo disto. Primeiro foi um bom dia de ciclismo. Certo. Embora a gente não tenha visto uma grande parte. Mas os comentários foram bons? Aparentemente a Suíça está com problemas de budget, não é uma frase que tu digas muitas vezes, não é? Normalmente na Suíça há dinheiro. Mas a volta à Suíça durante muitos anos teve, sempre. O quê? Falta de investimento. Ok. Apesar de ser a Tissot, uma dos patrocínios destes de sempre, parece estranho. Quase nunca tiveste transmissão das provas. Há poucos anos é que tens. Mas voltando ao lado positivo disto é assim, o João ainda pode ganhar isto e para ganhar vai ser uma semana bastante espetacular de se assistir. Porque a partir de agora, não só ele, sobretudo ele, porque ele tem mais obrigação que os outros ciclistas, mas nomes como Onley, como o Vlasov, nem com o João chegou, o Vlasov realmente está incrível. Onley, o Van Wilder, mesmo o Ben O'Connor, ele perde tempo para a frente, ou seja, perde 1 minuto e está 1 minuto e 20 Sim, do Vauclair. ele teve. Eu vou-te ser sincero, se ele chegasse com o Gregoire, ele tinha isto ganho. Eu também achava que tinha mais ou menos acho controlado. que... ou seja, vai ter que ser muito ofensivo e que terreno é que há para a frente e o que é que o João pode fazer para a frente? Bem, na Suíça, pronto, não há etapas planas. Até o sprint que eles dão tem montanhas pelo meio, de segunda categoria, não é? Então, pronto, vamos ver. Agora, nos próximos 2 dias são 2 etapas não muito parecidas, mas acabam muito igual, que é com pequenas subidas para punch. Não acaba a subir muito, mas... Para quem tem punch... Atenção, etapas nós podemos olhar aí e dizer um João agressivo até pode ganhar a etapa, certo? Mas não é aqui que vais buscar os 3 minutos. Não, aqui não vais buscar os 3 minutos. Os 3 minutos para mim só vais conseguir se fores para a etapa 4... Sim, etapa 4 em que tens aquela... Subida muito longa. Aquela subida muito longa que engana, porque se a gente for a ver, mas está bem, mas tem uma primeira categoria de 8 km, mas antes disso tens uma terceira categoria a 3, mas tu vens a subir a 35 km. Vens em falso plano ainda por cima. Exatamente, sempre em falso plano durante 35 km. O problema desta etapa é que a meta é praticamente a subida é quase a 50 metros da escada, a 50 km da escada. A 50 km a chegada, mas também tens uma descida muito grande. O tempo ganhas ali, podes conseguir manter na descida. O que, pronto, não sei se estiver a chover... Se o João vai arriscar aí. Mas pronto, depois temos a etapa 5, que acaba a subida. Aí sim temos uma escada em alto numa primeira categoria, com 4,5 km a 9%. Aqui já dá para fazer alguma coisa. Aqui já dá para fazer umas diferenças. Depois temos a etapa de sprint, que tem 2 segundas categorias e nunca é terreno plano, por isso é que aqui não há muitos sprinters. Acho que veio o Jordi Mills só. Sim, dos grandes. E veio com o Van Poppel logo, devem fazer uns 2. Acho que o Van Poppel... Não, ainda veio tipo Mads Mikkels, Mayorhofer, mas sprinters, sim. Pessoal. Mas acho que o Van Poppel ainda pode ganhar esta etapa. Depois temos a etapa antes do contrarrelógio, também acaba em alto. Acaba numa... Eles nem categorizam aí. Não, mas é uma chegada semelhante, são 4 km 8%. É, são 4 km 8% também, por isso acho que onde o João pode ganhar é nestas 2 chegadas e alto, pode conseguir roubar aí o Gregoire, sim, pode ganhar tempo aí e conseguir rematar no final. Quanto é que tu achas que primeiro, 2 perguntas. Primeiro, quem é que tu achas que é o principal, o homem mais perigoso agora? Vauclair. E a quanto tempo é que o João tem que chegar à cronoescalada com o Vauclair para ter algumas hipóteses? Tem que estar na frente dele. Ui! Mas eu quero-me... Como é que se diz? Eu quero-me afastar destas declarações. Eu não concordo com isto. Eu concordo. Eu acho que se ele chegar a menos de 1 minuto, está na luta. Não, está na luta. Está na luta. Só que é daqueles dias que o Vauclair, estando na frente, sabendo que pode ganhar, acho que vai voar. Ele é rapaz para voar. Ele anda bem no contrarrelógio. Ele não sobe nada mal. Ele faz segundo na Flash este ano
e acho que o João vai ter que dar muito ao pedal para tirar o Vauquelin da frente. mais o João conseguir se colocar a menos de um minuto até à última etapa do que propriamente roubar-lhe um minuto no crono. nessa última etapa. A questão é que ele tem que ganhar 2 minutos até lá e, como tu referiste bem, a Vauquelin vem de 2 anos seguidos em que fecha segundo na Flash Wallonne e as subidas aqui são curtas, a maior parte delas, tirando essa tal etapa que nós falámos, que ainda tem o cume muito longe da meta. Ou seja, o que é que o João tem que fazer então para fecharmos este episódio e para ainda poder sonhar com a vitória? Acho que tem que atacar de longe. Certas etapas. Por exemplo, a etapa antes do contrarrelógio tens ali uma segunda categoria a 5 km. Eu acho que, por exemplo, aí é onde ele tem que atacar. Se tiver o Vauquelin ali ainda há 2 minutos, acho que ele tem que atacar aí. Ele tem que chegar isolado à frente. E aí tem que lhe roubar para aí pelo menos 1 minuto para chegar com a luta no na luta para o contrarrelógio. E para desafio final, o pódio desta volta à Suíça, que neste momento não é fácil de adivinhar. Epá, eu quero acreditar, sendo português, o João vai dar a volta. Apesar que quis dizer, o Rui Costa vai ganhar. Aí, 2014, então 2015, vá. Não, João vai ganhar por 1 segundo, Vauquelin em segundo lugar. E em terceiro lugar, vamos meter o Reguá. Ele diz que não, mas eu aposto. Eu também confio numa Almeidade ao longo de toda a semana. Rumo à vitória final. João Almeida acabou por dificultar aqui aquilo que é a sua tarefa. Também não é a primeira vez que ele o faz. Ele gosta de dar esta adrenalina. E apesar de termos batido aqui um bocadinho nele e na UAE, esperemos para a semana estarmos aqui a festejar a vitória dele e chegar ao Tour com a confiança em alta. Desta forma, nos despedimos de mais um episódio do Falso Plano. Para a semana, como acabei de referir, estamos cá para fazer o rescaldo da volta à Suíça e a partir daí já vão estar todos os olhos colocados no Tour de França. Como sempre, dar-vos nota para nos seguirem em falso.pt no Twitter e no Instagram. Vemo-nos daqui a uma semana. Até lá, um abraço.